Não existe lead ruim e hoje eu vou te explicar o porquê disso. Lead ruim é aquele lead que não te respondeu, que não deu nenhum feedback ou coisa assim do tipo. Bom, vamos lá. Não existe lead ruim. Existe campanha mal otimizada. E por que eu quero dizer isso? Tem duas maneiras de você qualificar muito bem o teu lead hoje, né? Eu quero falar um pouco desse lead, dessa hora da gente fazer esse lead, né? Desse lead chegar. E também eu quero dar um bônus de pós-lead TX. Mas antes eu quero falar sobre a vinda desse lead. Cara, pra gente ter leads de boa qualidade, a gente precisa ter parâmetros, né? O que seriam parâmetros? Vamos lá. A gente sabe que para um lead ser bom, ele precisa ter um nível de consciência maior sobre aquilo que você presta, sobre aquele procedimento que você faz, sobre aquele serviço que você presta. Então, aí entra uma questão que o conteúdo vai trazer esse nível de consciência maior para este lead que vai chegar até você, beleza? Então aqui eu já coloco uma estrutura aqui firme e sólida, que é o conteúdo. Se você não faz conteúdo, é muito difícil desse lead ser bom. É muito difícil de você ter leads bons. Por quê? Porque você não tem ali aquela questão de criar um fundamento para esse lead entender se ele quer esse procedimento, se ele quer esse serviço, se ele quer isso que ele está procurando. Porque a pessoa não vai estar mexendo no Instagram e vai ver, olha, uma dermatologista que eu não conheço que fala que eu tenho um problema. Ah, vou marcar com ela. E clica e vai e marca. Não. Na maioria das vezes, se você não tem esse parâmetro de filtro, de que é o conteúdo, a pessoa vai clicar por curiosidade. O que a gente quer é afastar a lei de curioso. Então, o conteúdo é um parâmetro onde a gente consegue já ajustar essa questão de um lead mais qualificado. Se a gente fazer ali uma campanha de video view, ou se a gente fazer uma campanha ali para atacar uma base de seguidores ou uma base de pessoas que interagiram com um post específico, a gente consegue qualificar cada vez mais esse lead, beleza? Bom, o outro processo que eu gosto muito de utilizar aqui nas minhas campanhas é os formulários. Formulário é uma parada que espanta curioso, porque eu tenho muitas empresas que são imóveis, né? São imobiliárias que trabalham com imóvel e tal. E isso é uma coisa que tem muito lead curioso, tem muito lead que aperta para curiosidade, para ver valor, curiosidade de ver aquela casa, de um apartamento de luxo e tal, quer saber o valor. Tem muito curioso disso. Então, quando a gente implementa o formulário, por exemplo, a gente já coloca no formulário que se você tem interesse em casa de acima de 2 milhões de reais, ou se você tem meio milhão de reais para dar de entrada nesse apartamento ou neste imóvel. Isso já quebra a questão do curioso, porque o curioso ele vai pegar e vai falar assim, cara, não quero gastar meu tempo aqui preenchendo esse formulário e esse lead nem chega para você. Então, sim, o formulário é uma implementação muito boa. Você pode usar o próprio formulário do Facebook, mas você pode colocar Typeform, por exemplo. Você pode até colocar o formulário do Wooc, tá? E você consegue melhorar essa questão dessa qualidade do lead para sua campanha. Agora, tem um bônus que eu queria falar para vocês, que é a questão de preço. Preço no anúncio. Preço no anúncio é algo muito interessante. Preço no anúncio faz um filtro muito bom. Porque quando você coloca preço nesse anúncio, por exemplo, casa de 5 milhões, apartamento de 10 milhões, você já coloca o filtro do curioso, ele já vai ser ativado ali, entendeu? A pessoa tem curiosidade de ver quanto é que é. Ali já tá que é 5 milhões e ela já sabe que não é para ela, entendeu? Então já não vai ter clique de curioso ali para aquele imóvel, entendeu? E não vai ter clique de curioso para aquele procedimento, por exemplo, se é um procedimento mais caro. Então, assim, o preço no anúncio é um filtro maravilhoso, é um filtro que você não precisa mexer em nada no meta, é só você colocar no teu criativo esse preço e isso já vai ser um bom filtro para você. É lógico que toda campanha você precisa pensar em otimizar uma campanha para o público específico. Então, se você está trabalhando com um público alto padrão, você tem algumas otimizações que a gente pode fazer e alcançar esse público de alto padrão. Agora, se você trabalha com um público mais base, um público A, B, né, até um público C, às vezes a gente não precisa elaborar muito filtro assim, porque são pessoas que precisam realmente clicar, ver e comprar, né? Se é um fast food, por exemplo, precisa
ser desse jeito, né? Se for algo mais povão, possamos dizer assim, precisa ser algo mais rápido. Então, aí colocar muito filtro atrapalha. Mas se for algo mais meio padrão, mais alto padrão, já colocar preço, colocar formulário, já ajuda muito na qualidade do lead. Bom, eu queria falar sobre isso, sobre qualidade do lead. Eu falei que não existe lead ruim. No começo, obviamente é um gancho para você acompanhar todo o conteúdo. Existe otimizações, né? O lead que veio até você não é ruim, ele só não é o teu lead. Entendeu? Ele não é um lead qualificado para a tua campanha. Então você precisa criar campanhas qualificadas. E essa é uma das nossas especialidades. A gente sempre está tentando criar campanhas e fazer campanhas com uma alta taxa de otimização, para você não ter problema com leads ruins, entendeu? Leads que não vão consumir o teu produto. A gente bate muito na tecla que a otimização é que vai salvar as coisas, assim, de tipo uma campanha bem utilizada, mesmo que o clique seja, o custo por conversa seja 70, 80, 90 reais, porque eu tenho campanhas aqui que o custo por conversa é 90 reais, mas são desqualificados. Então, assim, uma campanha bem feita, bem redonda, bem qualificada, cara, mesmo que seja 2 ou 3 leads que chegam, vão ser leads bons. Então pense nisso, né? Pense nesse raciocínio. Não existe lead ruim, só existe lead que não é o lead para o teu negócio, entendeu? É a campanha que está mal utilizada. A culpa não é do lead, a culpa é da campanha. E se você quer saber mais sobre isso, se você quer saber mais sobre esse tipo de serviço, dessa otimização do teu funil, da otimização da tua campanha, se você quer saber mais sobre isso, vem falar comigo. Tem as minhas informações aqui na descrição do vídeo. Você pode vir falar comigo, marcar uma reunião, eu vou estar disponível para conversar com vocês.